para completar, preciso te contar sobre uma zica que impera sobre Felipe Coutinho no Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, além de Bolassi, prometendo permanecer no Brasil para o próximo ano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Preciso te contar agora sobre a zica que impera na volta de Felipe Coutinho, meio atacante que foi contratado na metade do ano, primeiro ele teve dificuldades para se colocar à disposição, depois uma pequena lesão, está de volta ao time. E nos 10 jogos em que o Coutinho atuou pelo Vasco, 5 como titular e 5 como reserva, nenhuma vitória. São 10 partidas com tropeços, 5 empates e 5 derrotas. A estreia do Coutinho havia acontecido em 21 de julho contra o Atlético Mineiro na oportunidade de derrota. Nesses 10 jogos são 2 gols marcados, nenhuma assistência, e o vascaíno torce para que o Coutinho quebre essa marca negativa no confronto do próximo sábado, o mais importante de todos, quando o Vasco recebe às 6h30 da tarde em São Januário o Atlético Mineiro em jogo válido pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. A classificação para a final vale no mínimo 31 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF para aquele que for vice-campeão. Então, se o Vasco passar pelo Galo, 31 milhões e meio já estão garantidos. Se o Vasco for campeão, além da volta olímpica, da taça, da classificação para a Libertadores da América do próximo ano, o Vasco ainda assegura 73 milhões e meio de reais de prêmio. Tá bom para você? Quero falar agora sobre Bolassi. Atacante congolês, 35 anos de idade, uma das maiores surpresas do futebol brasileiro nessa temporada, jogador que estava disputando a Championship, a segunda divisão inglesa, e foi contratado pelo Criciúma. Enorme carisma, muitas conversas animadoras pelas redes sociais e bom desempenho. Com a camisa do Tigre são 27 jogos, 6 gols e mais 3 assistências. Importante contar que o atleta tem contrato só até 31 de dezembro e já deixou clara a sua intenção de permanecer no Brasil, ainda que não seja no Criciúma, abre aspas para ele. Obviamente vão ter muitas conversas sobre o meu futuro. Meu contrato termina em dezembro, então são normais essas especulações. Veremos o que vai acontecer depois, mas é muito provável que eu permaneça no Brasil no próximo ano, fecha aspas. Nessa mesma entrevista concedida à Globo, o Bolassi admitiu que chegou ao Criciúma para salvar o time do rebaixamento e isso hoje está bem perto de ser concretizado. 777 canalhas, o Vasco comunicou que não vai aceitar o empréstimo. Esse é outro tema importante para a gente debater ao longo dessa quarta-feira. O pessoal do Pipeline trouxe a informação de que Vasco e BTG Pactual negociavam um financiamento de 165 milhões de reais, tá? Esse dinheiro seria super importante para preparar o clube para uma recuperação judicial e, mais do que isso, para pagar uma série de compromissos que o Vasco não tem conseguido arcar, com a lembrança de que a 777 havia prometido aportar 270 milhões de reais até setembro. Essa grana não foi aportada, a 777 faliu e o Pedrinho está tendo de arcar com um monte de conta e dívida que ele nem imaginava. Então surgiu essa especulação em relação à possibilidade de acordo com o BTG Pactual. Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa do Vasco, porque aí a gente atualiza para vocês na hora, ao vivo. Boa noite. Espera aí. Tudo em ordem por aí. Essa negociação com o BTG pode vingar? Assim que tiver resposta, já conto para vocês. Se vocês quiserem que eu pergunte algo sobre o time de coração de vocês para os dirigentes, é só mandar por aqui que eu vou repassando, tá bom? Mandei mensagem pro Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, perguntando sobre essa situação do empréstimo, né? E o Amodeu me respondeu, falou assim, já nos pronunciamos. E ele me manda uma postagem do Vasco no Instagram. O Vasco da Gama mantém constante diálogo com o mercado para encontrar soluções financeiras que atendam às necessidades atuais do clube. No entanto, o Vasco deixa claro que as condições mencionadas na reportagem pelo Pipeline Valor, que envolvem o BTG Pactual, jamais serão aceitas. O Vasco segue firme em sua posição de fechar acordos que estejam alinhados com seus valores e que garantam a sustentabilidade a longo prazo, mantendo o compromisso e protegendo seus interesses
e o futuro da instituição. Então, assim, o Vasco não desmente que busca parceiros para financiamento, para empréstimo, mas assegura que as condições desse empréstimo estão fora da realidade. Deixa eu até explicar para vocês quais seriam essas condições. De acordo com o site Pipeline Valor, o Vasco pegaria 165 milhões de reais num financiamento, com prazo de pagamento de 2 anos e meio, com juros de CDI mais 11,5%, tá? E que o Vasco ofereceria em troca garantias das ações da própria Vasco SAF, além também dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Quando o Salgado irá responder pelos danos causados ao Vasco? Ele ainda precisa mostrar os documentos que a 777 era solvente para compra na época. De fato, a administração de Jorge Salgado ficou bastante distante daquilo que a gente imaginaria como algo bom. Nicola Paê fora do Vasco em 2025, e, cara, vai depender muito das condições, de como é que ele termina a temporada. Eu acho que é o campo quem vai responder a várias das perguntas, né? Se o Payet estiver jogando bem, estiver adaptado, estiver conseguido se entrosar com o Coutinho, a tendência é que ele fique, ele tem contrato. Se a coisa não funcionar, se ele ficar mais como reserva, aí eu acho até natural que essa rescisão possa ser debatida. É alguém que custa R$1,5 milhão por mês. Caleri ou Verratti, Nicola? Ô Lucas, se fosse para contratar para o meu time, eu preferiria o Caleri, que é mais jovem. Mas se fosse para jogar hoje à noite no Paro Ímpar, eu escolheria o Verratti. O Verratti vive uma fase espetacular, é o grande craque. Craque não é a palavra certa, mas é o cara mais decisivo do Vasco. Ele é muito, mas muito importante. Boa noite, Nicola. Essa informação de que o BTG Pactual quer emprestar 665 milhões ao Vasco com garantia de 20% das ações procede. Será que é um bom negócio? Maria, que existem as negociações, isso é real, isso confere. As condições reveladas pelo site Pipeline/Valor é que, de acordo com o Vasco, inviabilizam um acordo, tá? O Vasco chegou a emitir uma nota oficial afirmando que nessas condições não há nenhuma possibilidade de acordo. O Vasco admite que busca soluções no mercado, que busca parceiros, há uma perda de dinheiro espetacular. O Vasco imaginava um aporte de 270 milhões de reais da 777. Esse aporte tinha que ser feito até setembro. Então você planeja todo o seu ano, contratação, pagamento de luva, de comissão, de salário, uma série de coisas a esse aporte. Quando a 777 é tirada do circuito via justiça, o Vasco deixa de ter esses 270 milhões de reais. Tá bom? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é muito importante a sua participação. Hoje teve treino do Vasco aí, treino aberto. O Vasco abriu aí os treinos aí, mas eu acho que não foi tão bom aí, né? Porque mostrou alguns detalhes. E com o treino aberto aí, o Vasco fecha a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense nesse sábado pela Copa do Brasil, o jogo de volta, né? Na Copa do Brasil, onde o Vasco mandará o jogo em São Januário, estádio lotado, e a torcida decretou que é uma guerra, né? E teve até culto evangélico aí nas portas em torno aí do estádio São Januário. Rapaziada, o negócio tá fervoroso, a união tá sinistra. E o Vasco, após uma derrota aí que pra mim foi horrível, jogou melhor que o São Paulo, mas parece que teve alguns lances ali, uns lampejos muito esquisitos aí da parte do zagueiro, que é melhor até deixar pra lá, pra não criar teorias conspiracionais aí, né? Mas enfim, se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho. Grande abraço, tchau.